O salão nobre do Palácio da Bolsa no Porto nunca pareceu tão opulento, nem tão cruel. Onde estava João? As vozes, os olhares, aquele riso agudo de Sofia que ecoava nos mármores e se cravava no meu peito. Sentia o frio do meu próprio corpo, um arrepio que não vinha do ar-condicionado, mas do peso das centenas de olhos que me vigiavam. Olhos de curiosidade mórbida, de pena, de um julgamento silencioso. Pensaram que estava desfeita. Pensaram que tinha perdido. Mas o que não sabiam é que a pessoa mais silenciosa daquela sala estava prestes a libertar um poder tão imenso que não só silenciaria os meus inimigos, como compraria o chão onde eles estavam de pé. Isto é surreal, não é? Às vezes, penso que devia ter gravado a coisa toda para depois a analisar, como um desses documentários de crimes reais. Porque, honestamente, era tudo tão absurdo, tão teatral. Aquela cena com Sofia, o anel e as palavras. Ele é meu agora. Ela tinha sussurrado, um sorriso vencedor a contorcer-lhe os lábios pintados de vermelho. O diamante no seu anelar, quase obsceno de tão grande, piscava à luz dos candelabros. Ele vai ter um bebê comigo. A frase atravessou-me como uma faca gelada. Um bebê. O nosso sonho. O meu sonho. Lembro-me de ter recebido o convite umas semanas antes. Era de um papel grosso, quase como uma lasca de mármore, com o texto em folha de ouro. O senhor e a senhora João Silva têm o prazer de convidar para celebrar 5 anos de casamento. 5 anos. Segurar aquilo parecia segurar uma mentira elaborada e lindamente empacotada. Os 2 primeiros anos. Esses tinham sido um nevoeiro inebriante, banhado a sol, de amor. João, com os seus olhos azuis penetrantes e um sorriso capaz de desarmar qualquer adversário nos mercados financeiros, tinha me conquistado por completo. Ele era uma estrela em ascensão na banca de investimento, um homem de ambição ilimitada e um charme magnético que eu não conseguia resistir. Eu, Ana, historiadora de arte com uma paixão tranquila pela pintura renascentista, era o seu contraponto sereno. Os nossos amigos diziam que éramos o casal perfeito, a sua garra, a minha graça, o seu mundo de números e riscos, o meu mundo de beleza e história. Mas o último ano tinha sido diferente. Sentia que o ouro tinha começado a descascar, revelando algo frio e cinzento por baixo. Começou com pequenas coisas, sabem? As noites tardias no escritório que não cheiravam a café velho, mas a um perfume estranho, floral e agressivo, como se fosse um primo mais ruidoso e insolente do Chanel no 5. Depois vieram os telefonemas sussurrados que ele fazia na varanda, o ecrã do telemóvel virado para longe, a distância emocional que se abria como um abismo na nossa cama king size. Eu não era ingênua, mas acreditava no compromisso. Tentei. Sugeri terapia de casal. Ele disse que estávamos demasiado ocupados. Planeei fins de semana românticos. Ele tinha uma fusão de última hora. Via os sinais, aquelas pequenas bandeiras vermelhas que, costuradas umas às outras, formavam um estandarte de traição. No entanto, agarrava-me à esperança de que era apenas uma tempestade, não uma mudança climática no nosso casamento. Quem não faria o mesmo? Queremos tanto acreditar no melhor, mesmo quando a realidade nos belisca. A festa de aniversário essa tinha sido ideia do João. Precisamos de mostrar a todos que estamos mais fortes do que nunca. Ana, ele tinha dito, a voz um pouco demasiado brilhante, a mão nas minhas costas um pouco demasiado performática. Vamos reservar o salão nobre do Palácio da Bolsa. Vamos fazer tudo em grande. Uma celebração para nós. Eu sabia o que era, na verdade. Uma campanha de relações públicas. Os rumores começavam a circular no nosso círculo social de elite. Os sussurros seguiam-me nos almoços de caridade. Olhares de pena eram lançados na minha direção no clube de golfe. João, sempre tão consciente da sua imagem,
Queria abafar a fofoca com uma onda de champanhe e extravagância. Ele estava a usar o nosso casamento como escudo para a sua reputação. A minha, aparentemente, não importava. Na noite da festa, eu estava à frente do espelho de corpo inteiro no nosso apartamento de luxo na Lapa. Usava um vestido Carolina Herrera feito à medida, um seda azul safira profundo que combinava com os meus olhos. As minhas únicas joias eram um colar de pérolas e os meus anéis de casamento. Tinha o aspecto da esposa perfeita de um executivo, elegante, equilibrada, intocável. Mas por dentro, sentia um nó de pavor no estômago. "Estás deslumbrante", disse João entrando no quarto. Ele já estava no seu smoking Tom Ford, parecendo o dono do universo. Beijou-me na bochecha, um toque seco e fugaz, pronto para deslumbrá-los a todos. "João", eu disse, a minha voz suave, mas firme. "Estamos bem?" Ele ajeitou a gravata, evitando o meu olhar no espelho. "Claro que sim. Por que não estaríamos? Temos tudo. Tudo menos honestidade", pensei. Tudo menos tu. Finalmente ele encontrou os meus olhos no reflexo. Por um segundo, vi um lampejo do homem com quem me tinha casado. Um vislumbre de culpa, de arrependimento. Mas desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, substituído por uma máscara polida de confiança. "Esta noite é sobre nós, Ana", disse ele, o tom não deixando margem para discussão. "Não vamos estragar. Sorri. Temos uma performance para dar." Ele chamou-lhe uma performance. A palavra pairou no ar entre nós, brutal e honesta. Enquanto descíamos no elevador privado para o carro à espera, senti um arrepio profundo. Estava a entrar num palco, a atriz principal numa peça cujo final trágico eu podia pressentir, mas ainda não tinha lido. O salão nobre estava à espera, e com ele, o ato final e devastador do meu casamento. O salão nobre do Palácio da Bolsa é uma obra-prima da opulência do velho mundo. Candelabros de cristal, cada um do tamanho de um pequeno carro, gotejavam luz sobre um mar de convidados elegantemente vestidos. O ar zumbia com conversas educadas, o tilintar de copos de cristal e as melodias suaves de um quarteto de cordas a tocar Vivaldi. Empregados de mesa em casacos brancos impecáveis circulavam pela multidão com tabuleiros de champanhe e canapés. Era uma cena de perfeição calculada, exatamente como João tinha planeado. Ele estava no seu elemento, movendo-se de grupo para grupo, apertando as mãos de magnatas bancários e rindo com as socialites da cidade. Eu estava ao seu lado, uma sombra graciosa. O meu sorriso era praticado e os meus olhos não denunciavam nada. Aceitava elogios ao meu vestido, aos arranjos florais deslumbrantes, ao nosso belo casamento. Cada palavra de louvor parecia uma pequena pedra afiada a atingir o meu coração. A dor era um nó apertado, uma constante lembrança da farsa. Estava a falar com a senhora Antunes, a abelha-rainha incontestável do nosso círculo social, quando a atmosfera na sala mudou. Foi uma alteração subtil no início, uma onda de sussurros que começou perto da entrada principal e se espalhou pela multidão como uma doença. As cabeças viraram-se, as conversas falharam. Segui o olhar deles. Na grande arcada estava uma mulher que era a antítese completa da minha elegância discreta. Ela estava metida num vestido vermelho fogo que se agarrava a cada curva, com uma fenda que subia perigosamente alto na coxa. O cabelo era uma cascata de caracóis negros, os lábios pintados de um vermelho desafiante a condizer. Era deslumbrante, mas de uma forma que gritava por atenção. Senti um choque de reconhecimento frio e nauseabundo. Já tinha visto aquele rosto antes, numa foto marcada no perfil de João nas redes sociais, de uma conferência de negócios em Faro, uma foto que ele tinha rapidamente desmarcado. Era Sofia Matos. Sofia varreu a sala com o olhar predatório de uma leoa, os seus olhos fixando-se em João. Ele tinha estado a rir a meio com o senador,
mas o som morreu na sua garganta. A cor esvaiu-se do seu rosto, deixando para trás uma palidez de puro pânico. Por um momento, o dono do universo parecia um rapazinho aterrorizado, apanhado com a mão no frasco dos doces. Sofia começou a mover-se pela multidão, um tubarão a deslizar pela água. Os convidados abriam caminho para ela, a sua curiosidade misturada com uma deliciosa sensação de escândalo iminente. Ela não olhou para mais ninguém. O seu foco estava inteiramente em João e, por extensão, em mim. João, querido, ela ronronou ao alcançá-los, a voz alta o suficiente para todos por perto ouvirem. Ignorou-me completamente, colocando uma mão perfeitamente arranjada no peito de João. Não suportava a ideia de estares a celebrar sem mim. As sobrancelhas da senhora Antunes dispararam para a linha do cabelo. O senador, de repente, sentiu uma necessidade urgente de verificar o telemóvel. O círculo em volta deles alargou-se enquanto as pessoas se inclinavam sem vergonha, ansiosas por testemunhar a carnificina. Sofia, João gaguejou, a voz tensa. O que estás a fazer aqui? Este é um evento privado. Oh, eu sei, disse ela, o sorriso um traço de vermelho. Ela deslizou o dedo pela lapela dele. Mas a nossa relação não é exatamente privada, pois não? Não depois de Sintra, ou das Comporta, ou daquela linda semana no Douro. Cada local que ela nomeava era uma viagem que João tinha afirmado ser para um fim de semana de rapazes sozinho, ou um retiro de negócios vital. Cada palavra era um punhal a girar no meu estômago. Os sussurros à nossa volta ficaram mais altos. Isto já não era uma festa. Era uma execução pública. Eu fiquei imóvel, uma estátua de mármore no meio do caos. Sentia centenas de olhos em mim, observando, esperando que eu desabasse, que gritasse, que chorasse. Não fiz nada disso. Uma estranha calma glacial apoderou-se de mim. A dor era imensa, uma dor física no meu peito, mas algo mais estava a surgir ao lado dela. Uma raiva fria e clarificadora. Finalmente olhei para o meu marido. Olhei-o de verdade. O pânico nos seus olhos não era por mim, não era pelo nosso casamento. Era pela sua reputação. A sua imagem meticulosamente construída estava a ser incinerada diante dos seus próprios olhos. Ele não estava a olhar para mim, estava a olhar para a sua Sofia, um olhar frenético e implorativo que dizia, aqui não, agora não. Aquele olhar disse-me tudo o que eu precisava de saber. A esperança a que eu me tinha agarrado tão tolamente evaporou-se. Não era uma tempestade. O clima tinha mudado para sempre, e eu estava no coração gelado de um novo e desolado inverno. Sofia finalmente virou a atenção para mim. Os seus olhos, escuros e triunfantes, varreram o meu vestido de safira com desprezo. Então, tu és a esposa? Disse ela, o tom a escorrer com falsa simpatia. Ana, o João falou-me tanto de ti. É um prazer finalmente conhecer a mulher que estou a substituir. O quarteto de cordas tinha parado de tocar misericordiosamente. O silêncio que encheu o salão nobre era denso e pesado, quebrado apenas pelos sussurros frenéticos e excitados dos convidados. Sofia Matos tinha capturado a sua audiência e estava claramente a deleitar-se com os holofotes. A substituir-me. A minha voz estava surpreendentemente firme, uma nota baixa e clara na cacofonia da fofoca. Não foi o grito histérico que a multidão esperava. O sorriso de Sofia alargou-se, uma curva cruel e autossatisfeita. Não te faças de parva, é pouco elegante. Toda esta farsa. Ela acenou uma mão desdenhosa, indicando a sala opulenta. Os convidados, a própria festa, acabou. O João e eu estamos apaixonados. João, finalmente, encontrando alguma semelhança da sua voz, tentou intervir. Sofia, esta não é a hora nem o lugar. Ele estendeu a mão para o braço dela, mas ela afastou-o bruscamente. Não te atrevas, ela sibilou para ele, a voz um sussurro venenoso que ainda assim se propagava no ar carregado.
Não te atrevas a tentar controlar-me. Não mais. Acabou o tempo de ser o teu pequeno segredo sujo. Acabou o tempo de esperar em hotéis enquanto tu fazes o papel de marido bonito. Ela voltou-se para mim, os olhos a brilhar com a malícia de uma vencedora. Este era o seu momento, o culminar de meses, talvez anos de maquinações. Ela não estava ali apenas para reclamar o João. Estava ali para me obliterar. Ele não te ama, sabes? Continuou Sofia, dando um passo em frente e invadindo o meu espaço pessoal. Ele pode respeitar-te, pode ter carinho por ti, como se tem por uma poltrona velha e confortável, mas não te deseja. Há anos. Ele vem ter comigo para a paixão, para a vida, para uma mulher que entende o que um homem como ele precisa. Eu permaneci em silêncio, a minha postura impecável. Mantive o olhar de Sofia, recusando-me a dar-lhe a satisfação de desviar o meu. Por dentro, o meu coração batia descontrolado contra as costelas. Cada batida uma lembrança dolorosa dos 5 anos que eu tinha dedicado a um homem, que agora estava paralisado, a ver-me ser sistematicamente desmantelada em público. Deves estar a perguntar-te por que agora, disse Sofia, a voz caindo para um tom conspiratório, mas teatral. Por que é que escolhi esta noite, a vossa noite especial, para fazer a minha entrada? Ela fez uma pausa para efeito dramático, deixando a antecipação aumentar. Depois, lenta e deliberadamente, levantou a mão esquerda. No seu anelar estava um enorme diamante amarelo canário, tão grande e berrante que parecia pertencer a uma exposição de rochas vulcânicas de um museu. Era um contraste gritante e chocante com o meu conjunto de alianças de platina, elegantes e discretas. O João pediu-me em casamento na semana passada, em Paris, anunciou Sofia. Um choque coletivo o atravessou a sala. Ele estava apenas à espera do momento certo para te dizer. João parecia lívido. Sofia, isso não... Nós não... Oh, cala-te, João, retorquiu Sofia, sem sequer olhar para ele. Não sejas cobarde agora. Ela voltou a olhar para mim, a expressão uma mistura tóxica de pena e triunfo, e então desferiu o golpe final e devastador. Há mais, disse ela, colocando uma mão protetora sobre a sua barriga lisa, um gesto universalmente compreendido. A verdadeira razão pela qual não podemos mais esconder, a razão pela qual tens de te afastar, estou grávida. Vamos ter um bebê. Se o anel de noivado tinha causado um suspiro, essa notícia detonou uma onda de choque pelo salão. Era o cheque-mate irrefutável. Um caso era um escândalo. Um divórcio era uma tragédia. Mas um bebê era um novo começo, uma nova dinastia. E isso fez de mim, naquele instante, uma relíquia do passado. Sofia inclinou-se, a voz agora um sussurro sibilante destinado apenas a mim, mas a sua expressão triunfante era para todos verem. Ele é meu, Ana. O homem, o futuro, a família. É tudo meu agora. Perdeste. Assina os papéis, fica com a tua pensão e desaparece com dignidade. É a única coisa que te resta. Pela primeira vez, a minha compostura vacilou. Os meus olhos piscaram com uma dor profunda e intensa. O bebê. Essa era a única coisa que eu e João tínhamos tentado. O único sonho que nunca se materializara. Uma fonte de tristeza silenciosa e privada durante anos. E essa mulher, esta estranha, tinha-o recebido tão facilmente. A dor era tão aguda, tão cegante, que quase me fez cair de joelhos. Senti o mundo inclinar-se, os rostos dos convidados esbatendo-se numa grotesca tapeçaria de julgamento e curiosidade mórbida. Eu tinha perdido. Sofia tinha razão, eu tinha perdido tudo. Todos os olhos no salão nobre giraram da amante triunfante para a esposa humilhada e, finalmente, para o homem apanhado entre elas. O silêncio era absoluto. Este era o momento da verdade. Cada pessoa naquela sala, desde o CEO mais poderoso até a mais jovem socialite,
Prendia a respiração, esperando para ver como João Silva reagiria. Era um cadinho, e o seu caráter estava prestes a ser testado da forma mais pública imaginável. Olhei para o meu marido, um apelo silencioso nos meus olhos. Já não era um apelo para ele me aceitar de volta. Aquela embarcação tinha sido torpedeada e afundada. Era um apelo por um mínimo de dignidade, pelos 5 anos que partilháramos, pelos votos que ele outrora fizera. Nega-a, os meus olhos imploravam. Se não por mim, então pela memória do que um dia fomos. Não deixes que termine assim. João encontrou meu olhar, e naquele segundo fugaz, vi a sua alma nua. Ele era um homem a afogar-se nas suas próprias escolhas, sufocado pelas consequências da sua fraqueza. Viu a mulher que estivera ao seu lado, que apoiara as suas ambições e que criara um santuário de paz para ele regressar. E viu a mulher que lhe oferecia a emoção inebriante do novo, a validação que alimentava o ego da sua obsessão, e agora o herdeiro que ele secretamente desejava. Ele desviou o contato visual comigo primeiro. Virou-se para Sofia, a sua expressão a mudar de pânico para uma resignação cansada e relutante. Pegou na mão dela, aquela com o diamante amarelo berrante, e apertou-a. Não era um gesto de paixão, mas de rendição. Depois, enfrentou a multidão silenciosa que o observava. Limpou a garganta, o som anormalmente alto na sala cavernosa. Eu peço desculpa a todos por isto, começou ele, a voz tensa. Estava a tentar projetar a imagem de um homem, a assumir o controlo, mas soava apenas como um animal encurralado. Isto era para ser um assunto privado. Ele virou-se para mim e as suas palavras, quando surgiram, foram mais frias e clínicas do que qualquer das provocações de Sofia. Ana, disse ele, recusando-se a encontrar o meu olhar, em vez disso, a fixar um ponto algures por cima do meu ombro. Sofia tem razão. O nosso casamento já não funciona há muito tempo. Temos vivido vidas separadas. Eu tenho sido infeliz. Ele estava a reescrever a nossa história em tempo real, pintando-me como participante no fracasso do nosso casamento, tornando uma decadência mútua em vez da sua singular traição. Estava a absolver-se. Não queria que acontecesse assim, continuou ele, a falsa sinceridade a escorrer de cada palavra. Queria dizer-te em privado, com respeito. Ia fazê-lo, mas as coisas aceleraram. Ele olhou para a barriga de Sofia. Há novas responsabilidades que tenho de considerar. Ele estava a escolher o bebê. Estava a escolher o futuro que Sofia representava, e ao fazê-lo, estava a apagar o passado que partilhava comigo. Acho que é melhor tratarmos disto em silêncio, disse ele. A pura audácia da afirmação aturdia-me em imobilidade. Ele estava a pedir um divórcio discreto no meio de um espetáculo público que ele próprio orquestrara. Farei com que o meu advogado, Dr. Antunes, contacte o teu amanhã de manhã. Desejo-te tudo de bom, Ana. De verdade. Era uma dispensa, um pacote de indemnização empresarial entregue com uma falsa semelhança de cortesia profissional. Ele não só falhara em defender-me, como se aliara ativamente à minha atormentadora e me afastara publicamente. Ele validara cada palavra cruel que Sofia proferira. A multidão irrompeu num alvoroço de sussurros baixos e escandalizados. A senhora Antunes olhou para mim com uma expressão de pura e indisfarçável pena, um olhar que era mais insultuoso do que qualquer desprezo. Sentia-me totalmente e completamente sozinha. Era um fantasma na minha própria festa, uma nota de rodapé na história de João Silva e da sua nova família. Sofia deslizou o braço possessivamente pelo de João, apoiando a cabeça no ombro dele. Olhou para mim por cima do seu smoking, os olhos a brilhar com uma vitória absoluta e inquestionável. Ela tinha ganho. Tinha levado tudo. Finalmente soltei uma respiração que não sabia que estava a prender. A dor ainda lá estava, um núcleo incandescente no meu peito,
Mas a raiva fria e clarificadora de antes estava a começar a cristalizar-se em algo mais duro, mais afiado. Era a calma de uma pessoa que finalmente atingiu o fundo do poço e percebe que não há outro caminho senão para cima. Dei um aceno único, quase imperceptível. Não iria chorar. Não iria gritar. Não lhes daria a satisfação. Tinha perdido o meu marido, o meu casamento e a minha dignidade em 10 minutos. Mas enquanto ali estava, isolada e exposta, fiz um voto silencioso na alma. Não me perderia a mim mesma. Talvez a vida seja assim, cheia de reviravoltas que ninguém espera. Ou talvez eu fosse ingênua. Não sei. Mas posso dizer-vos uma coisa. Ver a minha vida implodir à minha frente como um castelo de cartas fez-me ver quem era e quem queria ser. Aquela noite não foi o fim de um conto de fadas, foi o prefácio de uma epopeia. E a verdade é que, por muito que doesse, havia uma parte de mim que naquele momento se sentiu curiosa sobre o que viria a seguir. Que loucura, não é? O que farias tu no meu lugar? Foi Clara, a minha assistente, que me contou os detalhes depois. Ela estava escondida perto da cozinha, a garantir que as flores estavam bem dispostas, mas com os olhos fixos na entrada principal, onde a tal Sofia tinha feito a sua aparição bombástica. Ela viu os seguranças tensos, os convidados a desviarem os olhares, o ar a mudar. Contou-me que sentiu um medo gelado pelo que me podia acontecer. Então, de repente, sentiu um alívio enorme quando viu uma figura imponente de cabelos prateados a entrar. Era o seu pai, senhora Ana, disse ela, a voz ainda com um tom de reverência. E o doutor Pedro. Eles vieram como uma tempestade, mas uma tempestade que vinha para a proteger. Ela sabia o que eles representavam. A nossa família, os Vargas, do Porto, eram conhecidos pela sua discrição e pelo seu poder silencioso. O tipo de poder que não grita, mas que move montanhas, ou, neste caso, hotéis inteiros. Mesmo quando João se virou para afastar Sofia, como se estivesse a guiar a sua nova vida dos destroços da sua antiga, uma nova presença fez-se sentir. Não foi barulhenta ou dramática. Foi uma mudança no ar, uma alteração na força gravitacional da sala. 2 homens estavam perto da entrada do salão onde Sofia tinha feito a sua grande estreia. Não estavam lá momentos antes. Eram mais velhos, vestidos com fatos impecáveis e conservadores feitos na rua de Santa Catarina, que sussurravam riqueza em vez de a gritar. Ficaram com uma quietude inquietante, a sua autoridade discreta a cortar a energia caótica da sala. O homem à frente tinha uns 60 e poucos anos, com uma juba de cabelo prateado e olhos da cor de um céu de inverno, afiados, inteligentes e, naquele momento, cheios de uma fúria glacial. Ele tinha uma presença que fazia CEOs e senadores encolher. Este era um homem habituado a ser a pessoa mais poderosa em qualquer sala em que entrasse. Este era Arthur Vargas. Ao lado e ligeiramente atrás dele estava um homem mais jovem, claramente o seu filho, com os mesmos olhos afiados, mas uma constituição mais atlética e uma mandíbula marcada por uma raiva protetora. Parecia que podia desmantelar uma aquisição hostil ou um homem com igual facilidade. Este era Pedro Vargas, o meu pai e o meu irmão. Eles não estavam na lista de convidados. Eu tinha lhes pedido especificamente para não virem. A minha família, os Vargas, eram notoriamente reservados. Eram uma dinastia de dinheiro antigo do Porto. O seu império construído ao longo de gerações em logística marítima e capital privado. A sua riqueza era silenciosa, vasta e profundamente integrada nos fundamentos do comércio global. Não a exibiam. Não frequentavam festas frívolas. Valorizavam a privacidade e a integridade acima de tudo, razão pela qual o meu casamento com o ambicioso e novo rico João Silva sempre foram um ponto de preocupação silenciosa para eles. Não queremos intrometer-nos na tua vida, querida, o meu pai tinha dito. Este é o teu mundo, mas se precisares de nós, estamos a um telefonema de distância.
Eu não tinha feito o telefonema, mas alguém deve ter feito. Não importava. Eles estavam ali agora. Os olhos de Arthur Vargas varreram a sala, absorvendo a cena com uma calma analítica e praticada. Viu a amante triunfante a agarrar-se ao braço do meu marido. Viu os olhares de pena e julgamento dos convidados. E viu a sua filha, eu, de pé sozinha, composta e inabalável, mas com um universo de dor nos olhos. A sua expressão endureceu, a fúria nos seus olhos solidificando-se em algo frio e absoluto. Começaram a caminhar em frente. Tal como Sofia, abriram caminho através da multidão, mas por uma razão totalmente diferente. As pessoas não se afastaram para ter uma melhor visão de um escândalo. Afastaram-se por um sentido instintivo, quase primitivo, de deferência. Sussurros ondularam pela sala novamente, mas estes eram diferentes. "É Arthur Vargas?", murmurou um gestor de fundos de investimento à sua mulher. "Arthur Vargas? O que está ele a fazer aqui? Pensei que ele nunca saía do porto." Ela sussurrou de volta. "O Silva deve estar mais conectado do que eu imaginava." João e Sofia pararam. A sua saída triunfante interrompida. João virou-se e o seu rosto, já pálido, ficou branco como gesso. Ele tinha encontrado Arthur Vargas apenas 2 vezes. Uma para pedir a minha mão, um encontro que mais parecia uma audição, e uma vez no casamento. Ele sabia, a nível intelectual, que o meu pai era um homem poderoso, mas nunca tinha compreendido a verdadeira escala desse poder. Ele via os Vargas como arcaicos e reclusos, uma relíquia de uma era passada. Subestimara-os fatalmente. Arthur e Pedro não pararam em João. Foram diretamente a mim. Arthur estendeu a mão e pegou na minha, o seu aperto firme e reconfortante. Pedro ficou do meu outro lado, um guarda silencioso e formidável. Formaram uma parede protetora à minha volta. "Estás bem, Ana?", perguntou Arthur, a voz baixa e calma, destinada apenas a mim. Olhei para o meu pai e, pela primeira vez naquela noite, senti o gelo à volta do meu coração começar a estalar. Uma única lágrima traçou um caminho pela minha bochecha. "Não", sussurrei, a minha voz a quebrar com a única palavra. "Mas vou ficar." Arthur apertou a minha mão. "Sim, vais." Ele então virou o seu olhar, agora desprovido de qualquer calor, para João. Não levantou a voz. Não precisava. O puro peso da sua desaprovação era sufocante. "João", disse ele o nome, a soar como um insulto. "Fizeste a minha filha sentir-se indesejada na sua própria festa de aniversário, à frente dos seus amigos. Trouxeste esta pessoa." Ele deu a Sofia um olhar de tal desprezo profundo que ela recuou fisicamente para trás do João. "E a humilhaste." "Senhor Vargas, senhor." João começou, a voz a falhar. "Isto é um mal-entendido. É um assunto de família privado." "Não há nada de privado nesta sala", declarou Arthur secamente. "E tu deixaste de ser família há aproximadamente 15 minutos. Fizeste um erro de cálculo catastrófico." Sofia, encorajada pela sua vitória, ignorante do verdadeiro poder que enfrentava, bufou. "E quem é você, um velho a tentar defender a sua filha falhada? João e eu estamos apaixonados. Vamos ter um bebê. Não há nada que possa fazer quanto a isso." Pedro deu um passo em frente, a sua expressão trovejante. Mas Arthur pousou uma mão restritora no braço do filho. Olhou para Sofia como se ela fosse um inseto curioso. "Jovem mulher", disse Arthur, a voz caindo para um nível perigosamente baixo. "Confundiste um momento de mau gosto com uma vitória para toda a vida. Um erro comum dos míopes." Ele então virou-se de ambos, dispensando-os como totalmente irrelevantes. O seu olhar pousou num homem de aspecto apressado de smoking, o diretor-geral do grande Real Villa Itália Hotel, o Sr. Pedro, que pairava por perto a esfregar as mãos. Arthur Vargas olhou para o gerente, os seus olhos com o brilho frio e duro de um homem prestes a mover milhares de milhões de euros com uma única ordem.
O senhor, disse Arthur, a voz clara e ressonante, cortando o silêncio do salão. O senhor é o responsável aqui. O gerente apressou-se para a frente. Sim, senhor Vargas. Uma honra tê-lo, senhor. Há algum problema? A verdadeira natureza do problema estava prestes a ser revelada, e era muito maior do que o senhor Pedro alguma vez poderia imaginar. O senhor Pedro, o diretor-geral, praticamente curvou-se. Um problema, senhor Vargas? O que for, podemos chamar a segurança. Ele parou, gesticulando vagamente para a origem da perturbação. João e Sofia. Arthur Vargas levantou uma mão, um gesto simples que impunha silêncio absoluto. Já não olhava para João ou Sofia. Para ele, tinham deixado de existir. O seu foco era puramente o local, o palco sobre o qual a sua filha tinha sido tão cruelmente humilhada. O problema, senhor Pedro, começou Arthur, a voz calma e deliberada, como se estivesse a discutir uma pequena alteração a uma reserva de jantar. É que este estabelecimento, este belíssimo salão, ficará agora para sempre associado a uma memória bastante desagradável para a minha filha. Ele fez uma pausa, deixando a afirmação pairar no ar. A multidão estava totalmente cativada. Este era um drama muito mais convincente do que qualquer ópera. A família Vargas não tolera memórias desagradáveis, continuou Arthur. Nós apagamo-las, ou, quando isso não é possível, adquirimos-las e mudamos a narrativa. Um murmúrio confuso atravessou a sala. O quê? O que é que isso significa? Um ouvinte perguntou. João ficou boquiaberto, um horror crescente no seu rosto. Ele estava a começar a entender o abismo entre o seu mundo de finanças alavancadas e chamativas e o mundo da família Vargas de poder silencioso e fundamental. Ele construía coisas sobre dívidas e especulação. Eles possuíam a base. Arthur voltou o seu olhar penetrante para o gerente. A principal holding da minha família é o Grupo Global Vargas. Presumo que o seu hotel, o Grande Real Villa Itália, faça parte do portfólio da Sovereign Hospitality. Os olhos do senhor Pedro arregalaram-se em choque. Sim, senhor, faz. Pensei que sim, disse Arthur com um aceno de cabeça. O meu filho Pedro, aqui, dirige a nossa divisão de aquisições. Ele tem andado de olho na Sovereign há algum tempo. Estão subavaliados desde o último relatório trimestral. Pedro, qual foi o valor que discutimos? Pedro, que tinha estado em silêncio até agora, falou com a precisão concisa de um cirurgião. A sua capitalização de mercado no fecho da bolsa na sexta-feira era de aproximadamente 6,8 mil milhões de euros. Pai, atualmente detemos uma participação não divulgada de 7%. Uma oferta agressiva com um prêmio de 25% seria de 8,5 mil milhões. É uma oferta totalmente em dinheiro. Eles seriam legalmente obrigados a apresentá-la ao seu conselho. Dada a sua atual carga de dívida, seriam tolos em recusar. Uma onda de verdadeiros e audíveis suspiros varreu o salão. As pessoas já não estavam apenas a sussurrar. Telemóveis estavam a ser discretamente retirados. Jornalistas financeiros na multidão estavam a digitar mensagens freneticamente para os seus editores. Isto já não era apenas fofoca social. Este era um evento que movia o mercado. Sofia parecia totalmente confusa. O que é que está a falar de comprar um hotel? Não pode simplesmente fazer isso. Minha querida, disse Pedro, virando-se para ela com um olhar de pena. Não estamos a comprar o hotel. Estamos a comprar a empresa que detém o hotel e as outras 37 propriedades de luxo no seu portfólio internacional. Este edifício é um erro de arredondamento. Arthur Vargas olhou de volta para o atordoado Sr. Pedro. O meu assistente pessoal, o Sr. Mendes, tem estado ao telefone na última meia hora com o presidente do Conselho da Sovereign. Acabam de ser informados da nossa iminente oferta pública hostil de aquisição, que será apresentada na abertura do mercado amanhã de manhã. No entanto, para evitar qualquer desagradável, estamos a fazer uma oferta direta esta noite para esta propriedade específica.
Um pré-pagamento, se assim quiserem. Ele meteu a mão no casaco e puxou, não um cheque, mas uma simples e elegante pasta de couro. Abriu-a e tirou uma única folha de papel. Esta é uma carta de intenções, apoiada por uma confirmação de transferência bancária direta do nosso banco em Genebra. Estamos a adquirir o Grande Real Vila Itália Hotel Cascais. O terreno, o edifício, a marca, tudo, com efeito imediato. O telemóvel do Sr. Pedro zumbiu no bolso. Ele tirou-o, a mão a tremer. Olhou para o ecrã, o rosto ficando da cor de pergaminho branqueado. Olhou para Arthur Vargas, a sua expressão de puro e indisfarçável espanto e terror. Eu acabei de receber um e-mail do nosso CEO, gaguejou o gerente. Ele diz para lhe dar o que quiser. A propriedade é sua, Sr. Vargas. Bem-vindo ao Grande Real Vila Itália. Silêncio absoluto e profundo. Ter-se-ia ouvido uma pérola cair no carpete grosso. Arthur Vargas deu um ligeiro e satisfeito aceno. Ele era o dono do palco agora. Ele era o dono do edifício. Ele era o dono de toda a narrativa. Finalmente voltou a atenção para João e Sofia, que estavam imóveis, os rostos mascarados de incredulidade. O sorriso triunfante de Sofia desaparecera, substituído por uma confusão boquiaberta. João parecia que o seu mundo inteiro tinha sido liquidado diante dos seus olhos. Então, disse Arthur, a voz tão fria como no coração de um banqueiro. Como o novo proprietário deste estabelecimento, tenho algumas mudanças imediatas a implementar. Primeiro, a decoração neste salão é agora oficialmente de mau gosto. Iremos renovar. Segundo, temos uma nova política em relação a convidados indesejados e parasitas. Ele olhou diretamente para João Silva. Tem 5 minutos para desocupar a minha propriedade, o senhor e a sua associada. Os seus olhos piscaram para Sofia. Depois disso, falo-ei remover por invasão de propriedade. A palavra invasão pairou no ar, um último e brutal prego no caixão da vida social e profissional de João Silva. Ele já não era um anfitrião num local prestigiado. Era um intruso na mais recente aquisição dos Vargas. Os convidados que, minutos antes, me observavam com pena, agora olhavam para João e Sofia com uma mistura de choque, desprezo e medo. Estavam a testemunhar um jogo de poder de proporções tão épicas que seria falado durante décadas. No seu mundo, a riqueza era poder, mas a escala do poder dos Vargas era algo sobre o qual a maioria deles só tinha lido. Acabavam de testemunhar um leão a esmagar uma mosca. João não só tinha sido derrotado, tinha sido tornado completamente insignificante. Sofia foi a primeira a reagir. A sua ignorância finalmente perfurada pela realidade aterrorizante da situação. Isto é insano, guinchou ela, a voz aguda e estridente. João, faz alguma coisa. Tu és João Silva. João não parecia ouvi-la. Estava a olhar para mim, para a mulher que ele tinha tão casualmente descartado. Estava finalmente a ver-me, não como a sua esposa quieta e modesta, mas como a filha de Arthur Vargas, a herdeira de um império que ele nem sequer conseguia compreender. O acordo pré-nupcial que ele tinha assinado agora parecia uma forca no seu pescoço. Era inabalável, redigido pela equipa jurídica da família Vargas, concebido para proteger os seus bens precisamente deste tipo de situação. Ele sairia do casamento sem nada mais do que o que nele entrara. Mas era pior do que isso. Ele trabalhava em finanças, um mundo construído sobre reputação e contactos. Os seus maiores clientes, os seus apoiantes mais importantes. Quantos deles tinham laços com o Grupo Global Vargas? Quantos deles o abandonariam amanhã de manhã para evitar estar do lado errado de Arthur Vargas? A sua carreira estava acabada. Ele ainda não sabia a hora exata da morte. Pedro Vargas deu um passo em direção a ele, a voz baixa e ameaçadora. Os 5 minutos começaram há 4 minutos. Silva, sugiro que se vá embora.
Ah, e já agora, o meu pai faz parte do conselho do Comitê de Ética da CMVM. Certificar-me-ei de que os seus registros de negociação dos últimos 5 anos estão impecáveis. Temos a sensação de que poderão receber uma auditoria anônima muito minuciosa, muito em breve. Este foi o golpe devastador final. A ameaça não era apenas a ruína social ou financeira. Era legal. Era a aniquilação total. João agarrou o braço de Sofia, o aperto a deixar marcas. Vamos embora, murmurou, a voz num sussurro sufocado. Mas o meu anúncio, protestou ela, ainda agarrada aos destroços da sua vitória. A festa acabou, rosnou ele, e começou a arrastá-la para a saída. A multidão abriu caminho para eles mais uma vez, mas desta vez foi com um desprezo descarado. Ao passarem pela grande arcada, um flash disparou. Um paparazzo de uma revista social tinha captado a caminhada da vergonha. A foto estaria na capa de todas as revistas de fofocas pela manhã. O divórcio de 1.000 milhões de euros. Silva ejetado da sua própria festa. Eles foram-se. A serpente tinha sido expulsa do jardim. O salão ficou em silêncio por um momento e então algo estranho aconteceu. A senhora Antunes, a rainha da sociedade, caminhou propositadamente até mim. Não ofereceu pena, ofereceu respeito. Ana, minha querida, disse ela, a voz cheia de uma admiração recém-descoberta. Sinto muito que tenha tido que suportar isso. A sua família é notável. Ela então olhou para Arthur. Arthur, já faz demasiado tempo. Era um sinal para todos os outros. A ordem social tinha sido restabelecida. Eu já não era a vítima. Era a filha intocável da família mais poderosa da sala. Um por um, os convidados aproximaram-se oferecendo desculpas, apoio e convites. Estavam a gravitacionar para o poder, como sempre faziam. Não sentia nada além de um torpor exausto. Não tinha interesse nas suas lealdades volúveis. Olhei para o meu pai e irmão, a minha verdadeira família, o meu apoio inabalável. Podemos ir para casa? Perguntei suavemente. Claro, querida, disse Arthur, abraçando-me protetoramente. Vamos para casa. Enquanto saíamos do salão nobre do Palácio da Bolsa, o meu salão, agora meu, não olhei para trás. Passei pelas fontes de champanhe e pelas extravagantes esculturas de gelo, pelos destroços da minha antiga vida, e para o ar fresco e limpo da noite portuense. Senti uma profunda sensação de libertação. A dor da traição de João ainda lá estava, uma contusão profunda e sensível na minha alma. Levaria tempo a sarar, mas pela primeira vez em anos, senti-me livre. Já não era a senhora João Silva, a esposa perfeita e silenciosa. Eu era Ana Vargas. Era parte de algo vasto e forte e duradouro. Tinha entrado naquela festa como uma esposa num carro dourado. Estava a sair como uma rainha que acabara de herdar um novo canto do seu reino. A viagem do grande Real Villa Itália Hotel até a penthouse privada da família Vargas, com vista para o Rio Douro, decorreu num silêncio profundo, quase sagrado. O Maybach personalizado movia-se pelas ruas da cidade como um fantasma. O seu interior insonorizado isolando os ocupantes da cacofonia da vida. Eu estava sentada entre o meu pai e irmão, o seda azul safira do meu vestido, um corte de cor profunda na cabine fracamente iluminada. A adrenalina que me sustentara durante o calvário público estava a diminuir, deixando para trás um esgotamento profundo que me consumia até aos ossos e uma dor oca e rastejante. Olhei para as luzes borradas da cidade, vendo não a vibrante metrópole, mas o fantasma do sorriso triunfante de Sofia, ouvindo o eco da dispensa clínica de João. O bebê. A palavra martelava na minha mente com uma crueldade aborrecida e rítmica. Era o único pedaço da traição que parecia pessoal. Um ataque direcionado à minha vulnerabilidade mais profunda e privada. Quando chegamos, a nossa penthouse era um santuário de luxo discreto.
Ao contrário da grandeza opulenta, quase teatral, do Salão Nobre, a casa dos Vargas era um testamento ao poder subestimado. Arte de qualidade de museu. Um Rothko aqui, um de Kooning ali, pendurada em paredes de estuque veneziano. A mobília era moderna e minimalista, escolhida pela forma e conforto em vez de ostentação. Era um espaço concebido para pensar, para estratégia, para viver, não para atuar. Arthur guiou-me para um sofá fundo e confortável, de frente para uma janela do chão ao teto que oferecia uma vista aérea do rio e da cidade. Senta-te, Ana, disse ele suavemente. Pedro, vai buscar uma aguardente para a tua irmã. Prefiro chá, sussurrei. O meu pai, o homem que comandava um império global, apenas acenou com a cabeça, virou-se e foi ele mesmo à cozinha pôr a chaleira ao lume. O simples ato doméstico foi mais reconfortante do que qualquer grande gesto poderia ser. Pedro regressou e entregou-me um tablet. No ecrã, a página inicial do Financial Times. A manchete era dura. Grupo Global Vargas inicia a aquisição hostil da Sovereign Hospitality em movimento dramático e sem precedentes. Abaixo, uma submanchete. Fontes citam a altercação pública em evento privado envolvendo a herdeira do GGV, Ana Vargas, e o marido João Silva como catalisador. Já está em todo o lado, disse Pedro, a voz um murmúrio baixo de fúria contida. A imprensa de negócios está a encará-lo como um jogo de poder. Os sites de fofoca, ele fez uma careta, estão a chamar-lhe o desmantelamento de 1.000 milhões. Aquela foto do Silva a ser arrastado é a imagem mais popular na América do Norte. Eu olhei para o ecrã, uma estranha sensação de desapego a tomar conta de mim. Parecia que estava a ler sobre personagens num romance, não a viver a implosão da minha própria vida. Fizeram tudo isso só por mim? Não, disse Pedro, sentando-se à minha frente. Fizemo-lo pela família. João Silva não desrespeitou apenas a sua esposa esta noite. Ele humilhou os Vargas. Fê-lo publicamente. Pensando que éramos demasiado distantes ou demasiado reclusos para importar. Ele tratou o nosso nome como um adereço no seu pequeno drama sórdido. Essa é uma ameaça existencial que não toleramos. Arthur regressou com um tabuleiro que trazia um bule de porcelana e uma única chávena. Serviu o líquido âmbar fumegante e entregou-me os seus movimentos precisos e calmos. O teu irmão tem razão, disse ele sentando-se. Durante gerações, o maior patrimônio da nossa família tem sido a nossa reputação. Somos conhecidos por sermos reservados, sim, mas também pela nossa integridade e pela nossa memória implacável. Quando alguém ataca um de nós, está a testar a força de toda a nossa fundação. Se permitirmos que uma única rachadura apareça, toda a estrutura é comprometida. Esta noite não foi sobre vingança, Ana. Foi sobre reforço. Envolvi as minhas mãos frias na chávena quente. O que lhe vai acontecer? Ele está acabado, disse Pedro com frieza final. Neste momento, todas as linhas de crédito que João Silva ou a sua pequena empresa tinham foram congeladas ou revogadas. Os bancos que o financiaram são os mesmos bancos com os quais fazemos negócios há 50 anos. Um único telefonema do pai foi o suficiente. Os seus investidores estão em pânico. Os seus parceiros estão a tentar distanciar-se. Ao nascer do sol, João Silva será um nome tão radioativo que queimará qualquer um que o pronuncie. E ela? Perguntei, a palavra com sabor a cinza. Sofia Matos. Pedro continuou, abrindo outro arquivo no seu tablet. Uma antiga embaixadora de marca e aspirante à estrela de reality TV. Ela tem um histórico de se apegar a homens ricos e casados. O diamante amarelo, a propósito, era alugado. O contrato de aluguer expira na próxima terça-feira. Duvido que ela consiga fazer o pagamento. Ela pensou que estava a garantir um futuro.
Em vez disso, amarrou-se a um pária com uma montanha de dívidas e uma investigação pendente da CMVM. A informação foi entregue com precisão cirúrgica, mas não me trouxe alegria. Era apenas um catálogo de ruínas. Eu tinha amado João uma vez, verdadeiramente amado. Ver a arquitetura da sua vida ser sistematicamente desmantelada, mesmo depois da sua traição monstruosa, encheu-me de uma tristeza profunda e complicada. Pai, disse eu olhando para ele, os meus olhos implorando por compreensão. O bebê. Ela disse que está grávida. A expressão de Arthur suavizou-se. Ele estendeu a mão e pousou-a sobre a minha. E se estiver, a criança será um neto Vargas e será providenciada. Não somos bárbaros, Ana. A criança é inocente, mas os seus pais fizeram as suas escolhas. As consequências são deles. Naquele momento eu entendi. O poder da minha família não estava apenas na sua capacidade de destruir, mas no seu código de conduta inabalável. Eram implacáveis com os seus inimigos, mas protegiam os seus, mesmo os que ainda não tinham nascido. Tomei um gole de chá, o calor espalhando-se pelo meu peito. As lágrimas que eu contivera durante toda a noite finalmente vieram, não num turbilhão histérico, mas numa corrente silenciosa e constante de dor pelo amor que eu pensava que tinha, pelo futuro que eu tinha sonhado e pela inocência que eu tinha perdido. O meu pai e irmão não falaram. Apenas se sentaram comigo, naquela cidadela de silêncio, uma frente unida, deixando-me finalmente desabar para que pudessem começar a reconstruir-me. Uma semana depois, eu estava de pé, não num escritório de advogados, mas na concha cavernosa, agora vazia, do salão nobre do Palácio da Bolsa. Os opulentos candelabros estavam cobertos de lona. Os tapetes de Aubusson tinham sido enrolados e a mobília dourada tinha desaparecido. A sala estava despojada, um esqueleto à espera de uma nova identidade. O ar cheirava a pó e a potencial. Tinha sido uma semana de eficiência implacável e silenciosa. Os procedimentos de divórcio estavam em curso, tratados pela advogada mais formidável da família Vargas, uma mulher conhecida nos círculos jurídicos como o martelo de veludo. João, como previsto, não contestara um único ponto. A sua rendição fora total e imediata. Ele assinara os seus direitos, as suas reivindicações e a sua presença na minha vida com um só traço de caneta. Recebi dele uma única mensagem de texto patética. Lamento, nunca entendi. Apaguei-a sem responder. Os relatórios da minha equipa jurídica pintavam um quadro sombrio da sua nova realidade. Ele e Sofia estavam barricados num apartamento alugado em Almada, com a imprensa acampada lá fora. A sua empresa tinha colapsado. Os seus parceiros tinham-no processado. A auditoria da CMVM era real e tinha descoberto irregularidades significativas. Sofia, longe de ser a vitoriosa arrogante, tinha sido ouvida a gritar com ele que ele tinha arruinado a sua vida. A grande história de amor que tinham proclamado azedara num pesadelo amargo e claustrofóbico criado por eles próprios. Senti uma pena distante, mas nada mais. O meu foco estava no futuro e começava ali naquela sala que tinha sido o palco da minha mais profunda humilhação. O meu pai deu-me carta branca. O grande real Vila Itália é teu para gerires, dissera ele. Um projeto, algo em que te concentrares. Eu estava com a arquiteta principal dos projetos de caridade da Fundação Vargas, uma mulher brilhante chamada Lena Petrova. Tem uma boa estrutura, disse Lena, a sua voz ecoando no espaço vazio. Proporções clássicas. O que vês para ele, Ana? Caminhei até ao centro da sala, até o exato local onde estivera, isolada e sozinha. Lembrei-me das centenas de olhares, dos sussurros, das palavras venenosas de Sofia. Uma pessoa menos resiliente poderia ter demolido o lugar, apagado-o da face da terra. Mas eu era uma Vargas. Não apagávamos a história. Reconfigurávamos-a à nossa vontade. Vejo um lugar para o público, disse eu, a voz clara e forte.
Esta parte da cidade carece de um grande centro cultural. A Casa da Música é demasiado distante para estas comunidades. Quero transformar este salão, toda esta ala do hotel, no anexo Vargas para a arte contemporânea. As sobrancelhas de Lena dispararam em surpresa e deleite. Ana, isso é ambicioso. O custo, a logística, a fundação financiará. Declarei simplesmente. Quero que este seja um lugar de beleza, de aprendizagem, com entrada gratuita. Quero que as crianças das escolas venham aqui e vejam a sua primeira obra-prima. Quero que artistas emergentes tenham um lugar para expor o seu trabalho. Quero pegar num espaço que foi construído para o luxo privado e excludente e transformá-lo em algo que retribua. Transformaremos um monumento à vaidade num testamento à criatividade. Olhei para a grande arcada onde Sofia fizera a sua entrada. Aquilo, disse eu apontando, será a entrada principal. Deitaremos abaixo as portas, deve ser aberto, acolhedor, um lugar onde ninguém se sinta indesejado. Nessa decisão, algo inteiro se deslocou dentro de mim. Eu não estava apenas a curar, estava a criar. Estava a pegar no momento mais feio da minha vida e a usar as suas fundações para construir algo belo e duradouro. Este era um poder maior do que comprar uma empresa ou arruinar um inimigo. Era o poder da transformação. Mais tarde, naquela noite, de volta às Penthouse, eu estava diante de uma pintura que pedira para trazer da propriedade da família em Lisboa. Era um retrato de Artemisia Gentileschi, uma artista feminina do século XVII que canalizara o seu próprio trauma para obras de arte poderosas e desafiadoras. A pintura retratava uma mulher de vontade forte e inteligente a olhar para o observador. A sua expressão nem feliz nem triste, mas cheia de uma resiliência profundamente sábia. Eu via um reflexo de mim mesma, não no rosto da mulher, mas no seu espírito. A dor da última semana era real, uma cicatriz que eu sempre carregaria. Mas já não era uma ferida aberta. Era parte da minha história, o capítulo que terminara um conto de fadas e começara uma epopeia. Eu já não era apenas uma esposa, uma filha ou uma vítima. Eu era Ana Vargas, uma patrona, uma construtora, uma força. Eu tinha encontrado a minha própria tela e estava apenas a começar a pintar. E hoje, não faço ideia. Às vezes, penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, penso que cometi um erro. Provavelmente ambos. É assim que a vida funciona, não é? Nada é claro, nada é perfeito, mas é meu. E isso, de alguma forma, é tudo o que